Olá a todos, então o tema de hoje para o nosso trabalho será sexualidade e velhice, e o nosso grupo é composto pela Beatriz, pela Cheyenne e pela Jéssica. A começar então o desenvolver desse tema pela fundamentação teórica. Bom, em um primeiro momento, então, nós acreditamos ser relevante trazer algumas compreensões acerca da diferença de conceitos como sexo, gênero e sexualidade, porque às vezes pode ter ali um entendimento errôneo, no sentido de que sexo e gênero são apenas sinônimos de sexualidade, quando na verdade eles trazem suas próprias concepções e significados. Partindo ali então da compreensão do que seria o sexo, esse se refere ao dado físico biológico, que é marcado ali pela presença do aparelho genital e de outras características fisiológicas que vão diferenciar os seres humanos, como machos, intersexuais ou fêmeas. Já o gênero, né, como citado ali, ele é formado por um aparato de regras e padrões ali, de construção corporal e comportamental que vão configurar a identidade social das pessoas. Então, nessa construção corporal e comportamental, ela pode ter como base as representações sociais, culturais, religiosas, econômicas e tantas outras que temos por aí. O que também pode vir a resultar em identificações, como, né, se identificar como transgênero, cisgênero, não binário, transexual, masculino, feminino. Já a sexualidade, ela muitas vezes é reconhecida também como orientação sexual. E ela abarca ali nas ciências sociais significados, ideias, desejos, sensações, emoções, né, condutas, modelos, e ela se refere ao dado sexual, né, que se define pelas práticas eróticos sexuais nas quais as pessoas se envolvem, mas não somente sobre isso. Não se trata somente ali do ato sexual, mas a forma como tudo isso vai se expressar. O que também pode, resultar em algumas identificações, né, dos sujeitos, como homossexuais, bissexuais, assexuais, pansexuais, heterossexuais, entre outros. E isso não significa que a pessoa tenha que se identificar com essas formas de gênero ou sexualidade. Conforme o proceder dessa apresentação, acredito que vai ficar mais visível como essas concepções e significados são tão subjetivos e singulares para cada sujeito. Bom, sendo assim, então, ali como citado no slide, a sexualidade ela é o resultado da integração de fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, étnicos, espiritual, religioso, e são as experiências e vivências, né, as reflexões acerca das significações e intencionalidades sexuais. E a sexualidade, ela se manifesta em todas as fases da vida do ser humano, e esse processo de construção dessa sexualidade, ele acontece desde o nascimento, então, do indivíduo, o qual se encontra ali rodeado de conhecimentos e informações que lhe são transmitidos ao longo, né, da sua vida. E essas informações e conhecimentos se modificam de acordo com os diversos contextos, culturas e fatores históricos, né? A interpretação, a inferência e compreensão que o indivíduo tem desses conhecimentos adquiridos, né? E são esses conhecimentos, então, que vão modificar a sua consciência e o seu comportamento a respeito da sua sexualidade. Então, vão modificar e se desenvolver. Toda dimensão do viver, que é influenciada por uma dimensão social, ela passa por um desenvolver através da história, e com a sexualidade isso não é diferente. Então, os primeiros indícios de regras da sexualidade nas relações entre homens e mulheres, registrado pela antropologia, é originado entre os povos primitivos, nos quais havia um privilégio do bem produtivo da tribo como um todo, então não era atribuída tanta importância às questões afetivas entre homens e mulheres. Um pouco mais para frente, na Grécia Antiga, surge a perspectiva de devoção, idolatração à beleza física do indivíduo, que é marcada por certos padrões corporais e que, assim como nos dias atuais, descartava os aspectos físicos do envelhecimento, os quais eram atribuídos então a uma noção de feiura. Essa visão também era presente na Roma Antiga, em meio a uma sociedade que dava igual ou maior importância a aspectos políticos e econômicos, que por vezes determinavam casamentos. É relevante apontar que o divórcio era uma situação possível nesse contexto, processo esse que exigia justificativas do casal. Então, para homens, uma das justificativas possíveis era o fato de sua então esposa envelhecer, isso é, motivos de envelhecimento feminino. Na Idade Média, com a predominância da igreja, surge uma diferenciação entre amor e sexo, sendo que o sexo deveria ter como propósito único a procriação, do contrário, seria algo associado ao mal, ao demônio. Com isso, marca-se o início de uma fase de repressão sexual entre os idosos, pois já que o seu sexo estaria ligado então ao desejo e não à procriação, era tido como algo negativo, como algo demoníaco.
Com o renascimento e o consequente avanço da medicina, da fisiologia e a perspectiva de homem como máquina orgânica, as visões precedentes sobre a velhice, elas prevalecem e acabam ainda sendo reforçadas por uma visão de que a velhice, com a redução de suas funcionalidades orgânicas, estava relacionada ao declínio. Então, a velhice seria igual a um declínio. A partir disso, é notável, então, como esses tabus, preconceitos e rótulos atuais na nossa sociedade sobre a sexualidade do velho foram coisas moldadas através dos séculos, refletindo, então, quase que um estigma sobre esse tema. Bom, a visão da psicanálise em relação à sexualidade não se resume à relação sexual ou procriação. Para a psicanálise, a sexualidade é situada em um sentido amplo, de relação que o ser humano estabelece com outro ser humano, da onde ele obtém o prazer ou o desprazer e onde ele busca o desejo. Esse desejo é a fonte inconsciente da pulsão, ou seja, a pulsão é definida como a fronteira entre a mente e o corpo, ou melhor, é a exigência de trabalho que o corpo faz à mente. Então, a partir desse registro é que se vai tornando cada vez mais importante, no desenvolvimento humano, o significado que essa relação possui, que recebe e que internaliza. Esse significado, junto à experiência de desprazer e prazer, é o que vai dar conotação ao sentido de sexual para Freud. Ou seja, a sexualidade é a busca pelo prazer, pelo reconhecimento, a busca de ser amado e da intenção de amar. Então, compreendendo ele melhor, a velhice, ela é definida como a última fase do ciclo vital, delimitada por eventos de natureza múltipla e por um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, não patológico de deteriorização de um organismo maduro. No entanto, ela também abarca aí as mudanças universais, né, pautadas geneticamente e subjetivamente a cada indivíduo, uma vez que, sendo singular e complexa, esse envelhecer, ele não representa sinônimo de incapacidade funcional, dependência ou ausência de vivências sociais e sexuais, como muitos pensam. E é interessante que os autores trazem um conceito de velhice bem-sucedida, e essa ela está associada ali à boa saúde física e mental, né? As atividades que se envolvem com a vida. E nessa perspectiva, são reconhecidos como os efeitos das vivências sexuais, eles são potencializadores na vida do indivíduo. Então, abordando ali a velhice com a sexualidade, ela trata-se de um processo natural que obedece à necessidade fisiológica e emocional do indivíduo e que se manifesta, então, de forma diferenciada nas diferentes fases do desenvolvimento humano. Abordando, então, agora um pouco dos preconceitos e estereótipos ali voltado para a sexualidade na velhice, né? Tem-se essa visão mais contemporânea, tem visto o idoso como desprovido de desejos de vida sexual, como se os anos ali lhe trouxessem uma inapetência, né, nesse aspecto vital. E esse conceito de velhice, que está tão deteriorado e negativo, especialmente voltado para o sentido sexual, ele muitas vezes parte dos familiares, eles acabam colocando, né, obstáculos, impedindo que os idosos eles continuem tendo essa vida sexualmente ativa, e também os meios de comunicação que acabam propagando essa visão pouco atrativa do envelhecimento da pessoa idosa. O que acaba sendo um pouco contraditório, né? Um pouco não, consideravelmente contraditório, porque a literatura atual, ela tem mostrado que não existem razões fisiológicas que impeçam então essas pessoas idosas que tenham condições satisfatórias de saúde a apresentarem uma vida sexual ativa. Bem, então essa visão, né, estereotipada, esse preconceito em relação à sexualidade na velhice, ele traz diversas consequências, né? Ele gera, então, prejuízo à perda na qualidade de vida dessa população, promove sentimentos de culpa e de vergonha, limita a sexualidade humana apenas ao período da juventude e resulta em efeitos deletérios, então, não somente sobre a sexualidade, mas também sobre a autoimagem e as relações sociais e afetivas. Infelizmente, é de conhecimento de todos que existe um preconceito em relação ao público LGBT. É possível perceber esse preconceito de diversas formas, como o uso da gramática heteronormativa, no conceito de normalidade em que o hétero é colocado e a noção de anormal e peculiar em que o público LGBT é reconhecido. Em relação à terceira idade, isso não é diferente. Diria até que os idosos LGBTs passam por um preconceito duplo. Esses preconceitos estabelecidos socialmente são fatores que contribuem para um problema de saúde pública, visto que essa população tende a ter medo de se expor, medo de ir ao médico e de ser discriminado. Portanto,
O envelhecimento LGBT é um aspecto que necessita de mais atenção, pois é através do conhecimento dessa população que será possível proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses idosos e garantir seus direitos e seus deveres. No que concerne a atuação da psicologia do envelhecimento sobre esse tema, nós identificamos que a prática mais predominante seria a própria produção científica. Então, há uma constante busca pela compreensão dos múltiplos fatores que estão relacionados à sexualidade na velhice. Entre esses fatores, nós podemos destacar a representação social que os próprios idosos têm sobre a sexualidade e a influência que fatores socioculturais têm sobre essas representações, a relação entre sexualidade e qualidade de vida, a influência que o nível de conhecimento sobre a sexualidade da terceira idade possui sobre a atitude de idadismo, que seria o preconceito com o velho, sobre o velho, e a relação entre crenças sexuais, fatores psicológicos e sexualidade. Bom, de maneira sintética, nós podemos apontar que as pesquisas encontradas sobre esses fatores indicam que o mero conhecimento sobre a sexualidade não significa que haverá uma redução das atitudes preconceituosas, havendo então outras influências que determinam a perspectiva que o sujeito possui sobre a sexualidade do velho. De modo geral, os idosos compreendem a sexualidade e a formação da visão que possuem sobre ela como um processo amplo, que vai além das relações sexuais e que tanto fatores socioculturais como as próprias condições subjetivas do sujeito, suas crenças sexuais, seus fatores psicológicos, são coisas que influenciam o seu envelhecimento, seu funcionamento sexual e também a sua satisfação sexual, tanto sexual como na vida. Adicionalmente, é importante apontar que a sexualidade ela está diretamente ligada à qualidade de vida do velho, e quando presente é algo que permite a ampliação da sua autonomia, pois é na relação com o outro que o velho se redescobre e encontra para si uma nova identidade. Para as entrevistas, nós elaboramos um roteiro com 7 perguntas, que abordavam então o que é sexualidade, se é algo importante, se é algo que os entrevistados acham que muda com a idade, as mudanças que foram percebidas em relação à sexualidade na terceira idade, se é algo que difere entre homens e mulheres, se acreditam que existe preconceito em relação à sexualidade na terceira idade e se acreditam que a sexualidade deveria ser mais discutida. Para responder essas perguntas, 3 idosas aceitaram fazer a entrevista conosco, então uma de 72 anos casada, uma de 71 anos viúva e uma de 67 anos divorciada, todas maravilhosas. Bom, é relevante apontar que as respostas que nós obtivemos foram bastante diversificadas, apesar de que houveram, sim, algumas concordâncias para algumas questões. E, bom, a fala das entrevistas remeteu a vários dos conteúdos que nós abordamos na parte teórica do conteúdo, tal como as visões que as entrevistadas tinham sobre a sexualidade, que foi algo descrito tanto como limitado e não limitado ao sexual, como algo exclusivo da pessoa jovem, como algo importante e como algo que de fato muda com a idade. Sobre a importância da sexualidade, uma fala que pensamos ser interessante citar foi que é importante falar sobre, pois alguns acham que se acabou o sexo, acabou tudo. Essa fala remete à questão do conhecimento sobre a sexualidade, que é algo que nós mencionamos anteriormente e tem importância. Bom, além disso, as entrevistadas abordaram e confirmaram o preconceito, que de fato a velhice sofre quanto à sua sexualidade. Destacaram então que existe uma visão social externa sobre a sexualidade do velho, que é vista como algo ruim, que isso acaba gerando culpa e vergonha e causa receio de falar sobre. Adicionalmente, algo que nós meramente raspamos a superfície ao falar sobre a Roma Antiga no contexto histórico, e foi mencionado pelas entrevistadas, dada a pergunta, é que há diferenças entre a sexualidade de homens e mulheres. A mulher ela é mais descrita como sendo relacionada ao carinho, há uma visão quase que assexuada, na verdade. Na fala da entrevistada, para o filho, mãe é mãe, não tem vida além disso. Então, a mulher seria reduzida a seu papel de mãe. Já o homem, ele foi descrito como sendo mais sexualmente ativo, como tendo maior facilidade e tendo sua sexualidade presente mesmo na terceira idade, algo que supostamente, pela fala das entrevistadas, não ocorreria com as mulheres. A partir do que foi apresentado, nós temos então como conclusões que, infelizmente, há ainda um predomínio do interesse científico sobre os aspectos negativos da sexualidade na velhice, que é voltado para a perda fisiológica e psíquica, e apesar de ser muito relevante, reforça a noção renascentista do declínio, e não valoriza os ganhos que a dimensão da sexualidade traz para o velho nessa fase da vida. Adicionalmente, a sexualidade do velho, ela se constitui como uma dimensão que é individual, enriquecedora, influenciada por múltiplos fatores, está sujeita a uma contínua transformação e que está presente em todas as fases da vida da pessoa, sendo então também o velho um sujeito sexual, ao contrário do que o pensamento contemporâneo insiste em afirmar. A sexualidade, tanto do sujeito idoso quanto de qualquer outro, não se limita ao ato sexual,
sendo também expresso pelo ato de sonhar e desejar, e essas capacidades perduram por toda uma vida. Então, em grande conclusão, como a autora Sueli Santos traz, podemos concluir que, de fato, há sexualidade na velhice, sim. Então, essas são as nossas referências, e nós agradecemos a visualização, e a apresentação e a prestação de atenção dos colegas. Obrigada!